Maricá, e hoje nosso tema é sobre cardiomiopatias. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre a definição de cardiomiopatias. A cardiomiopatia são doenças definidas como a doença do miocárdio associada com uma disfunção cardíaca. Ela pode ser classificada em 3 principais tipos, que é a cardiomiopatia dilatada, a cardiomiopatia hipertrófica, no caso, a dilatada. Essa é a cardiomiopatia dilatada, quando os ventrículos vão dilatar. Tem a hipertrófica e a restritiva. São os 3 tipos principais de cardiomiopatias. Bom, primeiramente, a cardiomiopatia dilatada. O que é a cardiomiopatia dilatada? Ela é uma doença primária do músculo cardíaco, com dilatação e alteração na função contrátil do ventrículo esquerdo ou de ambos os ventrículos. Principalmente, ela ocorre em ambos os ventrículos. Como a gente consegue ver na imagem, o ventrículo, principalmente o ventrículo esquerdo, ele vai ficar bem maior do que o habitual. E ele vai afinar, né, vai adelgaçar a parede do músculo cardíaco. Ela pode ser definida como idiopática, pode ser de origem familiar, viral, alcoólica ou tóxica, né, que é quando a pessoa faz o uso de drogas ilícitas. E ela predomina a disfunção sistólica, havendo hipertrofia miocárdica e ela não é e ela evolui para uma insuficiência cardíaca com o passar do tempo. Dados epidemiológicos, né? Epidemiologia. A cardiomiopatia é a forma mais frequente, a cardiomiopatia dilatada é a forma mais frequente entre as cardiomiopatias, atingindo cerca de 5 a 10 pessoas a cada 100 mil habitantes por ano. Ela é mais comum em homens, né, e possui 2,5 vezes mais frequência em pessoas negras, então ela é mais comum em homens negros. Ela é responsável por 2% dos pacientes com insuficiência cardíaca congênita. E a faixa etária mais atingida é em torno de 20 a 50 anos. Então, pessoas que estão entre 20 e 50 anos são a faixa etária mais atingida, embora ela possa ser encontrada em pessoas de outra faixa etária. Fisiopatologia da doença. A miocardiopatia dilatada, ela começa geralmente com a miocardite aguda, causada por um ataque viral aos miócitos. Então, esses miócitos vão ser infectados por vírus e esses vírus vão causar um dano naquele local, geralmente nos ventrículos. Em seguida, ocorre a fase latente variável, que é quando esses vírus eles começam a se proliferar nas células e infectam as células vizinhas e acabam se proliferando nos ventrículos. Posteriormente, ocorre uma fase de necrose difusa dos miócitos miocárdicos. Essa necrose ela ocorre porque o nosso organismo ele acaba promovendo uma reação autoimune contra os miócitos em decorrência dessa atividade viral que está acontecendo dentro deles. E aí, por fim, após esse ataque autoimune que os nossos miócitos sofrem, ocorre uma fibrose, ou seja, uma cicatrização desse músculo cardíaco e ele perde suas funções, uma vez que o músculo cardíaco, ele não tem... Um paciente muito diferente desse paciente hipertenso. O músculo cardíaco, ele não tem a capacidade de se regenerar como outros tecidos do nosso organismo. Então, quando ele sofre essa lesão e acaba ocorrendo essa necrose, ele vai se transformar em uma fibrose, ou seja, uma cicatriz, e ele não vai conseguir regenerar o seu tecido normal. Em decorrência dessa fibrose, em decorrência dessa morte dos miócitos, as células vizinhas, elas sofrem uma compensação, né? Elas vão sofrer uma hipertrofia
E aí esse músculo cardíaco ele vai crescer e vai dilatar, e em decorrência disso, as paredes do ventrículo vão se afinar. Então, o que ocorre é que nosso ventrículo ele vai crescer e vai afinar por causa dessa lesão. É uma consequência da lesão que sofreu anteriormente. Bom, não existe só o ataque, né, a cardiomiopatia aguda causada por vírus. Existem muitas outras causas, como eu já havia citado, existem a causa alcoólica, o uso crônico de drogas, mas a mais bem entendida hoje é essa miocardiopatia viral, que é quando o vírus ataca o nosso miocárdio. Essa dilatação dos ventrículos, geralmente, ela leva a uma insuficiência mitral e uma insuficiência tricúspide, né? Nas duas válvulas, em decorrência dessa dilatação dos ventrículos mesmo, porque eles crescem e acabam afastando as válvulas das válvulas mitrais e tricúspide. E isso faz com que elas não conseguem se fechar da forma que deveriam, né? O habitual. Essa insuficiência valvar atrioventricular acaba agravando a cardiomiopatia dilatada. A mitral, porque ela deveria desviar o sangue que deveria ser injetado para o ventrículo esquerdo, e ela acaba aumentando a congestão venocapilar pulmonar. Então, ela acaba aumentando a insuficiência do ventrículo esquerdo. Já a válvula tricúspide, ela vai intensificar a congestão sistêmica porque ela danifica, ela faz com que não ocorra esse retorno do ventrículo, ela acaba fazendo uma insuficiência maior no ventrículo esquerdo. A etiologia. Existem hoje mais de 20 vírus reconhecidos que vão causar essa cardiomiopatia dilatada. O mais comum na América do Sul na América do Sul e na América Central é causado pela doença de Chagas, que seria denominada cardiomiopatia chagática dilatada, que o coração ele vai crescer, né? Coração grande, que as pessoas falam. Então, a gente vai ter uma cardiomegalia, esse músculo vai estar hipertrófico, e ela é causada pela doença de Chagas, provocada pelo Trypanosoma cruzi. Ela é a mais comum no Brasil e na América do Sul e Central, embora ela só seja responsável por 10% dos casos de insuficiência cardíaca, conforme alguns estudos comprovaram. A miocardiopatia dilatada, ela também está se tornando progressiva em pessoas que são infectadas pelo vírus da HIV, e esse vírus está ativo, né? Então, são pessoas que não estão tratando a infecção pelo vírus HIV, e ela acaba se tornando muito mais comum nessas pessoas. Outras causas incluem a taquicardia prolongada, toxoplasmose, tireotoxicose e berere. Além disso, muitas outras substâncias, como o álcool, vários solventes orgânicos, ferros que são inalados e acabam chegando lá na nossa corrente sanguínea, íons de metal pesado e alguns quimioterápicos podem prejudicar o coração, né, causar essa necrose difusa e provocar o surgimento da cardiomiopatia. Além disso, eu trouxe aqui um esqueminha que ajuda a lembrar as principais causas da cardiomiopatia dilatada. Então, o esqueminha é dilatada. Doença arterial coronariana, infecção, principalmente por Chagas, lúpus e outras doenças autoimunes, álcool, tireoide. Então, problemas de hipertireoidismo, elas podem provocar uma lesão desse miocárdio e causar cardiomiopatia aguda, provocando a miocardiopatia dilatada. Antecedentes familiares, uma vez que a genética ela empenha um papel de 20 a 30% dos casos de pessoas com cardiomiopatia dilatada, elas vão ter um fator genético determinante dessa doença. Drogas, por exemplo, a cocaína pode ser um exemplo de causadora da cardiomiopatia dilatada, e pessoas que já têm uma doença
coronariana, uma doença sistêmica comprovada, como a hipertensão arterial sistêmica, e essa doença acaba provocando uma lesão do miocárdio. Os principais sinais e sintomas, eles estão relacionados com a insuficiência tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. No ventrículo esquerdo, como principais sintomas, do ventrículo esquerdo, a gente tem como principais sintomas a dispneia, que ocorre em decorrência dessa congestão pulmonar que a cardiomiopatia dilatada vai causar, porque o sangue vai chegar no ventrículo esquerdo e ele não vai conseguir ser retirado porque o coração está tão hipertrofiado e as paredes estão tão finas, né? Tão adelgaçadas que elas não conseguem promover essa pressão para retirar o sangue do ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo acaba ficando com um volume de sangue muito grande e acaba criando uma congestão pulmonar. Essa congestão pulmonar, ela pode gerar futuramente um derrame pleural em decorrência dessa quantidade de sangue exacerbada que fica nas veias do pulmão, nas cavidades pulmonares. E, além disso, ela vai gerar uma dispneia intensa e pode gerar o derrame pleural. Já a insuficiência do ventrículo esquerdo, ela vai causar congestão generalizada, né? A congestão sistêmica, que vai se tornar, com o passar do tempo, um edema periférico, principalmente em membros inferiores, porque o sangue ele não consegue ser jogado do ventrículo para o pulmão, então vai criar uma congestão na veia cava, tanto superior quanto inferior. Pode gerar hepatomegalia em decorrência do volume sanguíneo que fica preso, né, fica retido lá na veia cava inferior, acaba gerando uma retenção de sangue para baixo, né, ou seja, para o fígado, e ela pode gerar turgência jugular em decorrência da congestão que ocorre no ventrículo direito. Aqui eu trouxe um esqueminha também na foto de algumas causas, principalmente da insuficiência do ventrículo direito ou do ventrículo esquerdo, que estão relacionadas com o pulmão e com essa congestão pulmonar, e seriam dispneia, ortopneia, tosse, dispneia paroxística noturna, hemoptíase, fadiga, desconforto, dor abdominal e congestão pulmonar, que seriam todas as características de uma insuficiência do ventrículo direito. Além disso, um agravamento da doença pode causar, muito frequentemente, a trombose intracavitária nesses pacientes e acaba causando uma morte súbita. Porque quando esse coração dilata, os ventrículos acabam dilatando, o sangue ele acaba não conseguindo ser retirado dos ventrículos na sua totalidade. Então, fica bastante quantidade de sangue presa nas cavidades dos ventrículos. E isso pode gerar uma trombose futuramente, e essas pessoas elas não vão conseguir retirar esse sangue. Tanto é que na maioria das biópsias, né, das autópsias das pessoas que têm essa cardiomiopatia dilatada e acabam vindo a óbito, a presença desses trombos intracavitários é muito frequente. O diagnóstico. A cardiomiopatia dilatada, ela vai passar principalmente por um diagnóstico clínico, né? O seu diagnóstico é principalmente clínico, porque os exames complementares que vão ser feitos, eles servem mais para descartar outras doenças do que para realmente diagnosticar a pessoa com aquela determinada doença. Então, o diagnóstico ele é por meio da história, exame físico e exclusão de outras causas comuns à insuficiência ventricular. Por exemplo, a hipertensão sistêmica, valvopatias, infarto agudo do miocárdio e outras doenças que podem acometer esse miocárdio e causar insuficiência ventricular. São necessárias radiografia de tórax,
eletrocardiografia, ecocardiografia é muito importante para identificar essa dilatação dos ventrículos, né, o crescimento anormal desses ventrículos. E pode-se fazer também a biópsia endomiocárdica em alguns casos selecionados. Medem-se também os marcadores cardíacos, séricos, se essa pessoa apresentar uma dor difusa no peito, né, uma dor pré-cordial. Esses marcadores, eles são típicos da isquemia coronária. Porém, ocorre elevação dos níveis de troponina na insuficiência cardíaca, especialmente se houver redução da função renal desse paciente. Além disso, pode-se fazer testes para vírus específicos que causam essa cardiomiopatia dilatada, que seriam testes para toxoplasma, tripanosoma cruzi e para o HIV, que hoje em dia é reconhecido como um dos fatores determinantes dessa cardiomiopatia dilatada. No diagnóstico clínico, o paciente ele vai se apresentar com o ictus cordis desviado para a esquerda. Para quem ainda não chegou na parte de semiologia e não teve fisiologia também, o ictus cordis é como a linha do ventrículo esquerdo. Geralmente ela se localiza no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. Então, quando a pessoa tem a cardiomiopatia dilatada, o coração ele vai sofrer uma cardiomegalia. Então, esse ictus cordis ele vai ser desviado um pouco mais à esquerda, né? Um pouco mais na parte lateral, e ele vai se encontrar geralmente no sexto espaço intercostal ou até mais embaixo. Encontra-se também hipocinético e aumentado de 3 a 4 centímetros. Além disso, na ausculta cardíaca, a B1 vai estar hipofonética. Sabe também, as bulhas cardíacas, elas são indicativas do fechamento das válvulas, né? Então, a B1 hipofonética significa que está ocorrendo alguma alteração no fechamento das válvulas atrioventriculares. E a presença de B3 e B4 significa que as válvulas surgindo novos sons, porque o fisiológico é o aparecimento só da B1, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares, e o aparecimento da B2, que é o fechamento das válvulas semilunares, que seriam a válvula aórtica e a pulmonar. E ocorre também o desdobramento paradoxal de B2, se esse paciente apresentar em conjunto um bloqueio de ramo esquerdo. Ocorre sopro de regurgitação mitral, secundário à dilatação do ventrículo esquerdo. Então, o sopro de regurgitação mitral vai ser em decorrência da falha, né, na válvula mitral. E essa válvula mitral, pelo fato do ventrículo estar dilatado, ela vai deixar retornar sangue, porque ela não vai conseguir se fechar direito. Crepitantes finas nos terços pulmonares inferiores em decorrência da congestão pulmonar. E o pulso desse paciente vai estar filiforme e alternante, em decorrência da diminuição do volume sanguíneo, né, a diminuição do débito cardíaco desse paciente. O débito cardíaco vai estar diminuído. Então, em decorrência dessa dilatação, o débito cardíaco vai estar diminuído e esse paciente vai apresentar um pulso filiforme, ou seja, um pulso mais fraco do que o habitual. Como exames, inicialmente, pode-se pedir um raio-x de tórax. A radiografia de tórax, ela vai apresentar principalmente uma cardiomegalia, como a gente pode observar nessa imagem.
como a gente pode observar nessa imagem, a silhueta cardíaca, ela está bem alterada, ela está arredondada, porque o coração, o ideal é que ele esteja no formato mais triangularzinho, e ela está bem arredondada e muito maior do que o habitual. Então, ocorre esse aumento da silhueta cardíaca e existem sinais dessa congestão pulmonar, que seria a inversão do padrão vascular e as linhas B de Kerley. As linhas B de Kerley são finas linhas que estão se apresentando em decorrência do infiltrado. Nessa imagem, as setinhas estão mostrando essas finas linhas que não eram para estar aqui numa radiografia de tórax habitual. Então, o paciente vai apresentar essas linhas B de Kerley em decorrência dessa congestão pulmonar e insuficiência do ventrículo esquerdo. E, além disso, a radiografia de tórax pode apresentar o derrame pleural. Eu não trouxe nenhuma imagem que mostrasse o derrame pleural. Dos exames complementares, o exame mais, assim, o eletrocardiograma, né, a eletrocardiografia. A eletrocardiografia, ela pode revelar uma taquicardia sinusal e um infradesnível inespecífico do segmento ST. Além disso, ela pode apresentar ondas T de baixa voltagem ou até mesmo negativas. E às vezes ela vai mostrar a onda Q patológica em derivações precordiais. E ela pode simular, essa onda Q patológica, ela pode simular um infarto agudo do miocárdio prévio. O ecocardiograma é um exame muito importante também para o diagnóstico da cardiomiopatia, uma dilatação de cavidades e disfunção sistólica, que são importantes para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, e ele pode demonstrar a presença de trombos intracavitários, insuficiência das válvulas cardíacas e a disfunção segmentar. Além disso, ele vai mostrar a dilatação das câmaras. Eu vou passar esse videozinho para vocês, e aqui dá para observar justamente o que eu havia explicado da perda de força do músculo cardíaco, principalmente no ventrículo esquerdo. E também o tamanho do ventrículo esquerdo, ele está extremamente dilatado. Então, ele não consegue promover o seu poder de ejeção como deveria. E ele não consegue promover a contração normal. No vídeo dá para ver que o ventrículo esquerdo, ele não consegue bater assim, se contrair com tanta força, né? E ejetar esse sangue com tanta força quanto ele deveria. O ventrículo direito, nesse caso, ele não está tão comprometido, ele consegue fazer essa ejeção do sangue, mas o ventrículo esquerdo, nessa ecocardiografia, dá para sinalizar bem a insuficiência do ventrículo esquerdo. Como exames complementares, a gente pode pedir ainda, em alguns casos específicos, a biópsia do endomiocárdio, e essa biópsia ela vai ser indicada se houver suspeita de algumas doenças específicas, né? Como a amiloidose, sarcoidose, hemocromatose e a miocardite aguda, viral geralmente. E a angiografia coronariana, ela pode ser necessária para excluir doença coronariana como a causa da disfunção do ventrículo esquerdo, quando o diagnóstico é duvidoso após alguns testes não invasivos. Como tratamento, o principal tratamento é tratar a causa inicial da cardiomiopatia. Então, se houver um tratamento específico, por exemplo, a doença de Chagas, ela não possui tratamento específico. Então, nesse caso, a causa
né, que seria o Trypanosoma cruzi, ele não vai, a gente não vai conseguir tratar. Então, a gente vai começar a tratar os sintomas desse paciente e não a causa propriamente dita. Agora, quando o paciente apresenta alguma doença que acaba provocando um dano nesse miocárdio, então, primeiramente, você tem que tratar a doença, né? Tratar a causa da cardiomiopatia aguda ou dilatada e, posteriormente, tratar os sintomas. Então, para tratamento dos sintomas, principalmente o uso de diuréticos, no caso da congestão e dos edemas, para diminuir esse volume sanguíneo e tentar diminuir essa congestão, principalmente pulmonar e sistêmica. Vasodilatadores empregados para reduzir a resistência vascular periférica. Os trombos podem ser formados, trombos intracavitários e outros trombos que podem surgir por causa dessa congestão sistêmica. Antiarrítmicos e a terapia padrão para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Essa terapia padrão, ela apresenta uma boa pacientes que têm a cardiomiopatia dilatada. Ela consiste em o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina, o uso de beta-bloqueadores, bloqueadores dos receptores de aldosterona e bloqueadores dos receptores de angiotensina, além dos diuréticos e da digoxina, que seria tipo um conjunto de tratamento, uma terapia padrão, que é utilizada em pessoas que têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, e ela tem uma boa melhora nos pacientes com cardiomiopatia dilatada. Os tratamentos cirúrgicos são geralmente os mais específicos, né? Os tratamentos cirúrgicos são os mais indicados. E o primeiro tratamento cirúrgico é a cardiomioplastia. Essa cardiomioplastia, ela é um recurso para o transplante cardíaco quando não há opção de fazer o transplante cardíaco. Essa cardiomioplastia, nos primeiros anos, ela apresenta uma melhora de resultados nos pacientes mantidos com o tratamento clínico. Então, após o tratamento cirúrgico da cardiomioplastia, esse paciente ele deve continuar o tratamento clínico, porém, a longo prazo, ela apresenta um resultado inferior ao do transplante. E ela é um método terapêutico que pode anteceder ao transplante. Então, o ideal é o transplante cardíaco. O transplante cardíaco ele está indicado nos casos de cardiomiopatia grave, cardiomiopatia dilatada grave, que não respondem à terapia habitual. E em pacientes que possuem uma grande limitação da capacidade funcional e uma redução da expectativa de vida. Existe também uma técnica de cirurgia, que seria a ventriculometria, que consiste na transformação, né, tipo, o médico, o desenvolvedor da cirurgia, criou uma técnica de retirada parcialmente do ventrículo esquerdo, principalmente, e retirada do formato oval desse ventrículo, porque quando ele possui essa dilatação, essa cardiomegalia, né, essa hipertrofia, ele acaba possuindo um formato arredondado. Então, essa ventriculectomia, ela consiste em retirar uma parte desse ventrículo esquerdo e formar um triângulo novamente, mais próximo do que era o coração normal, o ventrículo normal. E retira-se uma parte do miocárdio para que ele diminua e consiga manter essa força de ejeção novamente. Porém, essa cirurgia ainda é uma técnica que está em estudo e não há comprovações de que ela seja tão boa ou melhor do que o transplante cardíaco. Então, não é uma técnica muito utilizada, não é uma técnica usada, e o ideal é que se faça o transplante cardíaco, que é a única forma de tratamento definitivo para a doença. Infelizmente, essa cardiomiopatia dilatada, ela tem um índice de
ela não tem um prognóstico muito bom e ela pode levar a óbitos até mesmo pessoas muito jovens que têm um hábito de vida bom, porém acaba levando essas pessoas a óbito, principalmente por causa da insuficiência ventricular. Ei, teu áudio parou. Seu áudio parou, não tá saindo nada. Como a gente pode observar, passar novamente, o ventrículo esquerdo, principalmente, ele vai ficar bem maior do que o habitual, ele vai se dilatar e acaba ficando muito sangue preso, né? Não consegue sair, não consegue ser ejetado em decorrência da espessura do miocárdio e do tamanho do ventrículo. Então, esse ventrículo ele não consegue ejetar todo o sangue, porque ele perdeu muito da sua força em decorrência dessa grande dilatação, né? Desse grande alargamento, e em decorrência da espessura das suas paredes. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Sim. Ok. Eu sou o Vinícius, sou do sexto período da São Lucas. Vou continuar agora a apresentação, falar sobre cardiomiopatia hipertrófica. E eu gostaria que vocês me interrompessem, se quisessem fazer algum apontamento, algum questionamento, podem ficar à vontade para me interromper. Então, iniciando agora com a definição, para a gente entender o que é a cardiomiopatia hipertrófica. É a hipertrofia desproporcional de uma câmara ventricular, em geral, à câmara esquerda. Ou seja, um ventrículo ele fica com uma espessura além do que ele deve estar. Porque, por exemplo, a gente sabe que a espessura do ventrículo esquerdo, em geral, ela é de 2 a 3 vezes maior que a do ventrículo direito. Porém, na cardiomiopatia hipertrófica, essa proporção fica maior, por exemplo, 4, 5 vezes. Então, isso vai se tornar patológico, como a gente vai ver. Ela é dividida, classificada quanto à localização e à hemodinâmica. A localização, a gente traz nessa imagem aí que dá para ver, é a porção do ventrículo que está acometido. Então, por exemplo, a septal seria um septo hipertrofiado, enquanto a apical, o ápice do ventrículo está hipertrofiado. Aí tem a parede lateral e tem a concêntrica, em que todo o ventrículo ele fica hipertrofiado, desde a parede posterior, anterior, ele como um todo. E a classificação hemodinâmica vai ser dividida como obstrutiva e não obstrutiva. A gente vai ver que na obstrutiva, geralmente o paciente tende a ter manifestações clínicas mais severas, tende a ter um pior prognóstico e geralmente precisa de um tratamento mais invasivo também. E a gente vai entender como é essa classificação um pouco mais para frente. Pode passar, por favor, Tereza? A epidemiologia, ela é aí de 1 para 500 na população em geral, porém é uma epidemiologia que fica muito subnotificada às vezes, porque alguns pacientes podem ter o quadro não obstrutivo e aí podem ser basicamente assintomáticos ou sintomáticos muito leves. E aí eles acabam não chegando na emergência ou não chegando no ambulatório com uma queixa relacionada ao sistema cardiovascular e acaba passando em branco esse diagnóstico. Mas o que chama mais atenção é a morte aí de casos de 1 a 3 casos a cada 100 mil atletas jovens. Isso é muito porque, às vezes, o atleta ele é uma pessoa que pratica exercício físico
de alta intensidade, com regularidade, aparentemente saudável, e aí ele acaba, muita gente já viu, se não todos, alguns vídeos de pessoas que estão praticando uma atividade física e aí, de repente, acabam evoluindo para uma parada cardíaca, assim, muito súbito, muito momentâneo. Então, na maioria desses casos, a causa dessa parada é a cardiomiopatia hipertrófica. Quanto aos gênero e etnia, é um acometimento igual. Então, acomete igualmente homens e mulheres e as etnias como um todo, né? A etiologia é um pouco menos extensa, né, do que a cardiomiopatia dilatada, por exemplo. Na grande maioria das vezes, é uma herança, é um padrão genético de herança autossômica dominante. Então, basicamente, a pessoa adquire um gene e esse gene vai estimular essa hipertrofia, vai estimular esse tecido crescer exacerbadamente e provocar a cardiomiopatia hipertrófica. Raramente ela pode ser adquirida também, mas para isso ela precisa de um fator predisponente, de uma outra doença que também estimule um tecido a se replicar de forma exacerbada. Por exemplo, aqueles pacientes com excesso de GH, que podem evoluir com acromegalia ou com gigantismo, por exemplo, no feocromocitoma, são doenças que já têm por base um estímulo para replicação aumentada do tecido e isso pode acabar acometendo o coração também. Pode passar, por favor? Aqui, na fisiopatologia, essa figura à esquerda dessa lâmina, a gente entende que, além da espessura aumentada, além da hipertrofia em si, a gente pode observar um desarranjo entre as miofibrilas, entre os miócitos cardíacos, né? Então, a gente pode observar que esses miócitos não se encaixam uma fibra na outra, uma actina na outra miosina, da forma correta como deveria ser o músculo. Isso vai prejudicar também o coração a potencializar o batimento, né? O batimento cardíaco. Aqui na figura à direita, se a gente compara o coração normal com essa figura centralizada, que é de uma cardiomiopatia hipertrófica, a gente pode observar primeiramente que o coração ele não vai estar aumentado se você visualizar ele por fora. Por fora ele mantém um tamanho. Só que por dentro, o septo e a parede apicular, o ápice e também a parede lateral, eles estão bem mais espessos do que eles deveriam estar, estão desproporcionalmente espessos. E o que isso vai acarretar? Quando o coração está em diástole, ou seja, ele está relaxado e o ventrículo tem que absorver todo o sangue para impulsionar para frente, como essa hipertrofia ela acaba ocupando o lugar que seria do sangue. Então, durante a diástole, o ventrículo se enche menos de sangue. Consequentemente, ele bombeia menos sangue e vai reduzir o débito cardíaco. Por isso, diferente da cardiomiopatia dilatada, aqui a gente tem uma disfunção diastólica e não sistólica. E a fração de ejeção acaba se mantendo, porque a gente vai ter menos sangue para o coração bombear e, ao mesmo tempo, ele está hipertrofiado, ou seja, ele tem mais para bombear, então ele não vai ter problema quanto à sístole. Na figura à direita, a gente pode observar a diferença para o quadro obstrutivo. A principal diferença que a gente observa aí é que a mitral, a válvula mitral, ela está meio que repuxada, ela está deslocada. Por que isso vai acontecer? Porque nesse quadro há um agravante que durante a sístole ocorre algo chamado movimento anterior sistólico, ou seja, na sístole a válvula mitral se desloca anteriormente e ela é sugada em direção ao ventrículo esquerdo. E aí o ventrículo esquerdo, que já tem que exercer uma força para bombear o sangue, ele também vai exercer outra força que vai acabar puxando a válvula mitral. Então, por isso, nesse quadro com esse agravo, os pacientes acabam tendo um pouco mais de seriedade, sintomas mais graves. Pode passar, por favor? E como que essas manifestações clínicas vão ser interpretadas? Angina de peito, dispneia, palpitações e síncope, né? São as principais. A angina de peito, ela se dá porque o coração ele está hipertrofiado e ele está ocupando o volume que seria do sangue, logo quando ele contrai, ele ejeta menos sangue. E aí se a gente pensa, por exemplo, no ventrículo esquerdo,
Quando o ventrículo esquerdo ejeta o sangue, ele irriga as próprias coronárias, que vão irrigar o próprio coração. Logo, se ele ejeta menos sangue, ele acaba que ele vai se oxigenar menos também, e ele pode entrar em isquemia. Por isso, a angina de peito pode aparecer principalmente associada a esforço físico, algum momento, alguma situação de fortes emoções, digamos assim, ela pode aparecer, a angina de peito. A dispneia seria um sinal de uma baixa oxigenação tecidual periférica, e aí um estímulo para maior necessidade de que a gente aspire mais oxigênio, né, e acaba tendo dispneia, também muito associada ou aumentada na atividade física. E a sensação de palpitações, aquela sensação de batedeira, né, que o paciente sente que o coração está batendo muito rápido, como se diz, querendo sair pela boca e tal, ela pode ser explicada como um mecanismo compensatório do coração, porque o que acontece? Como a cada sístole o coração ele consegue ejetar menos sangue, para tentar compensar, ele vai contrair mais vezes, ele bate mais vezes para tentar compensar a disfunção diastólica. Logo, o paciente pode manifestar as palpitações, que refletem na clínica como taquicardia, né, dos batimentos por minuto. Ainda temos um outro sintoma que é a síncope. A síncope, ela é muito importante, o paciente tem que ser acompanhado muito de perto, porque seriam desmaios, né? Perdas rápidas, momentâneas de consciência, que duram poucos minutos, e rapidamente o paciente recobra a consciência. Nesse caso, a gente pode pensar que essa síncope seria já uma preditora para um risco aumentado de morte súbita, para um risco de que aquele coração já não está conseguindo mais oxigenar tanto o cérebro, por isso pode estar acontecendo essa síncope, e a qualquer momento ele pode parar, o paciente pode entrar em parada e pode evoluir para uma morte súbita. E no exame físico, a gente vai observar a presença de B4 e o sopro sistólico. A presença de B4, que faria parte daquele ritmo em galope, ela é a ausculta da contração atrial. E por que esse átrio a gente pode auscultar? Porque ele está tendo que bater de uma forma mais intensa, porque o ventrículo ele já está recebendo pouco sangue. E a função do átrio é colocar sangue para o ventrículo, ou seja, ele tem que vencer a resistência do próprio ventrículo. Para isso, ele vai acabar batendo mais forte e aí a gente vai poder auscultar B4. O sopro sistólico vai acontecer principalmente no quadro obstrutivo. Como a gente viu, você tem ali um momento em que a válvula mitral ela é sugada durante a sístole, e aí você vai acabar observando esse sopro. Outra manifestação importante é a ausência de hipertensão arterial sistêmica, a ausência de estenose valvar aórtica e da coartação de aorta. Por quê? Porque esses sintomas são preditivos de já uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, né? Porque todos esses quadros vão acabar aumentando a pós-carga, com isso o coração vai ter que exercer mais força, o ventrículo esquerdo, no caso, vai ter que exercer mais força, vai acabar se hipertrofiando. E quando a gente pega um paciente que tem um quadro que é preditivo de hipertrofia de ventrículo esquerdo, porém ele não tem um fator primário que levaria a essa manifestação secundária, aí a gente pode pensar na hipertrofia como primária, como é o caso justamente da genética, né? No caso da cardiomiopatia hipertrófica. Pode passar, por favor? No diagnóstico confirmatório, né, nos exames complementares, a gente tem basicamente o eletrocardiograma, a ressonância magnética e o ecocardiograma. O eletrocardiograma, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, se você tem uma parede ventricular aumentada, uma parede livre aumentada, o que isso vai ter no ECG? O aumento da amplitude do complexo QRS. Porque o QRS ele vai representar a despolarização ventricular. Então, por exemplo, a onda R e a onda S representam a despolarização da parede livre do ventrículo. Se você tem um ventrículo massa com hipertrofiado, você tem um impulso nervoso mais intenso necessário para fazer aquele ventrículo contrair. Isso vai se manifestar justamente com o aumento da amplitude. Você pode observar ainda o aumento da onda Q, porque a onda Q ela é relativa à despolarização septal.
E aí, se o septo está hipertrofiado, consequentemente, a onda Q vai estar mais ampla um pouco. Só que isso é um pouco subjetivo, né? Porque até que ponto a amplitude está patológica, até que ponto a amplitude está fisiológica. Para isso, alguns especialistas, enfim, criaram métodos pelo eletrocardiograma de você calcular se isso é fisiológico ou patológico. Existem vários métodos e um dos mais usados é o de Sokolov-Lyon. O método de Sokolov-Lyon consiste na gente analisar as derivações primeiro, V5 e V6. Você vai analisar a onda R, tanto em V5 quanto em V6. A onda R mais ampla dessas duas derivações, você vai somar a amplitude dela com a onda S presente em V1. Então, a onda R mais ampla de V5 ou V6 somada à onda S de V1. Se essa soma resultar em 35 milímetros ou mais, isso vai estar representando uma patologia, que sugere, portanto, hipertrofia de ventrículo esquerdo. Pode passar, por favor? Agora, os métodos de imagem mais utilizados são a ressonância magnética cardíaca e o ecocardiograma. Na ressonância magnética aqui à esquerda, a gente pode ver, até indicado por essa seta, essa área mais escura, né? Essa área aí, em relação ao coração, tem uma área mais escura que pega desde o septo, passando pelo ápice, subindo na parede livre também. E a gente pode observar que isso seria demonstrado como uma hipertrofia. Esse exame acaba sendo muito útil até pelo prognóstico, porque você consegue estimar aí quantos milímetros o ventrículo está hipertrofiado, qual a área do ventrículo que está mais acometida, entre outros prognósticos, né? À direita temos um ecocardiograma cardíaco, e aí, aliás, claro, né, ecocardiograma cardíaco mesmo, e você vai ter essa seta, está indicando a espessura do septo interventricular. Então, a gente pode observar que, de fato, o septo está bem aumentado, né, em relação ao que seria um coração normal. E o interessante é que o ecocardiograma ele pode ser feito com o Doppler também. Se você fizer o Doppler, existe um recurso que o Doppler vai calcular uma feição chamada gradiente de pressão do ventrículo esquerdo de saída da via do coração. Tirando o nome bonito, falando simplesmente, qual é a pressão que que o ventrículo esquerdo tem que fazer para conseguir ejetar o sangue. Se esse gradiente, então, for calculado em mais de 30 milímetros de mercúrio como pressão, você tem um quadro obstrutivo. Se for inferior a 30, você tem um quadro ou semi-obstrutivo ou não obstrutivo, né? Acho que saiu o slide aí, gente. Peraí. Peraí que eu vou ter que projetar, acho que eu tenho que projetar o slide, né? Não, eu consigo aqui, foi a internet. Ah, tá, tudo bem, sem problema. Só me avisa. Aí, tá, aí na imagem, 22. Um para frente. Aí, beleza, obrigado. Então, só concluindo, quando você calcula pelo ecocardiograma a pressão, o gradiente de saída do ventrículo, você consegue dividir entre um quadro obstrutivo e não obstrutivo. Aí, pode passar, por favor? E por que isso vai ser importante? Porque a gente vai analisar pelo tratamento aqueles pacientes que vêm geralmente com um quadro não obstrutivo, que são aqueles ou assintomáticos ou com sintomas leves, a gente vai poder introduzir inicialmente o tratamento farmacológico, que é baseado em beta-bloqueadores, como o atenolol, o propanolol, e os bloqueadores de canal de cálcio. Existe o nifedipino, o olanzapino, mas em especial é o verapamil. Por que são esses antipertensivos? Porque eles vão trabalhar principalmente reduzindo a pré-carga, eles não vão alterar tanto a pós-carga. Quando a gente pensa numa disfunção diastólica, o que acontece? Como a gente viu, o coração está hipertrofiado, ele está recebendo pouco sangue.
Então, o que chega para ele é pouco. Ele chega com pouco sangue, mas consegue ejetar bastante sangue. Então, por isso, você deve reduzir a pós-carga, ou seja, facilitar a entrada de sangue no coração e reduzir um distúrbio, uma disfunção diastólica. E o verapamil, em especial, ele age não só como antihipertensivo, mas como um antiarrítmico. Então, ele vai acabar reduzindo um pouco a frequência cardíaca. Por que isso é importante? Porque ele reduzindo essa frequência, o coração ele fica mais tempo em diástole. Ficando mais tempo em diástole, tem mais tempo também para ele se encher de sangue e reduzir a disfunção diastólica. Agora, se o paciente iniciar tratamento com fármacos, né? E aí ele acabar evoluindo para um quadro mais severo, não responder, ou então, se o paciente já chega grave, tendo síncope, tendo um quadro obstrutivo, a gente pode pensar em uma intervenção cirúrgica, uma intervenção mais invasiva, que aí seria miectomia septal, que nada mais é que a dissecção do excesso de tecido cardíaco, a retirada desse excesso, fazendo com que a parede do miocárdio volte a ter o seu tamanho, a sua espessura normal, ou a ablação septal com álcool. Essa ablação é um processo de cateterismo, é inserido um catéter até o tecido cardíaco, e aí por esse catéter é injetado álcool que está hipertrofiado. Quando você faz isso, o álcool acaba reagindo ali, induzindo uma necrose, mas somente do tecido que está hipertrofiado, restando então uma espessura adequada. O CDI é um dispositivo chamado cardiodesfibrilador implantável e ele vai ser cogitado principalmente nos pacientes que já têm uma síncope, que vão ter um risco aumentado de morte súbita, porque ele vai controlar, primeiramente, ele é um marcapasso, então ele vai controlar o batimento cardíaco, e se porventura o paciente evoluir com morte súbita, ele tem o desfibrilador implantado que vai permitir o choque ao coração e permitir a reanimação do paciente. Agora, o que eu tinha, tem mais um videozinho para ilustrar. Aqui a gente pode ver a comparação, né, do normal com a cardiomiopatia hipertrófica. E aí vocês podem ver como o volume do ventrículo está reduzido. Então, ele injeta muito menos, ele recebe muito menos sangue para injetar do que um coração normal. Só para deixar aí mais dinâmico, né, mais ilustrativo. E era isso. Estou aberto, se vocês quiserem alguma dúvida, vou deixar para o final. Espero ter ajudado. Agora a Tássia vai continuar. Boa noite, gente. Dando continuidade, eu vou falar sobre a cardiomiopatia restritiva. Ela é a cardiomiopatia mais rara entre as três. Ela não é muito frequente. E a cardiomiopatia restritiva, ela é aquela em que o ventrículo, o enchimento, ela é aquela em que o coração ele não consegue realizar um enchimento ventricular adequado. Então, o paciente ele vai ter uma etiologia que causa a perda da complacência ventricular e a disfunção diastólica. Então, o coração ele vai estar rígido, ele vai perder a sua elasticidade, ele não vai conseguir realizar o relaxamento adequado. E isso vai causar um aumento na pressão de enchimento ventricular, consequentemente, aumenta a pressão de enchimento atrial e, consequentemente, aumenta as pressões venosas, pulmonar e sistêmica, resultando, então, nos sintomas de insuficiência cardíaca que o paciente vai apresentar. Pode passar, por favor. Então, o quadro clínico do paciente vai ser basicamente os sintomas da insuficiência cardíaca, igual os sintomas que os meninos citaram anteriormente, como a queixa de síncope, angina e fadiga. E como a cardiomiopatia restritiva ela pode afetar apenas um ventrículo ou os dois ventrículos, quando ela afeta, por exemplo, quando a falha é no ventrículo direito, você tem alguns sintomas como o edema periférico, a ascite,
aumento na pressão venosa jugular. Já quando é no ventrículo esquerdo, os sintomas variam. Ao invés do edema periférico, o paciente vai apresentar um edema pulmonar e a dispneia. Pode passar, por favor. O ECG, ele é um exame complementar muito importante para diagnosticar a cardiomiopatia restritiva. Porém, ele não é o método que vai fechar, que a gente vai conseguir fechar o diagnóstico com ele. As alterações que podem ser observadas no paciente com cardiomiopatia restritiva vão ser referentes principalmente ao complexo QRS, que ele vai apresentar uma baixa voltagem e além dos sinais indiretos de sobrecarga atrial, como, por exemplo, progressão lenta da onda R de V1 a V4 e uma duração aumentada da onda P. Pode passar, por favor. As características gerais da cardiomiopatia restritiva é a disfunção diastólica do tipo restritiva, com fração de ejeção preservada e a dilatação atrial. Pela imagem aqui do lado, dá para vocês verem que o átrio ele dilata bastante e o volume ventricular ele não altera. E quando altera, é um aumento bem discreto. Então, a principal alteração acontece nos átrios. A espessura das paredes ventriculares, ela pode estar normal ou aumentada, vai depender da etiologia. Pode passar. Então, a cardiomiopatia restritiva, ela é classificada de acordo com as etiologias. Ela pode ser miocárdica infiltrativa, miocárdica de depósito, miocárdica não infiltrativa e endomiocárdica. Eu vou citar as etiologias principais, as mais frequentes, que podem cursar para a cardiomiopatia restritiva. Pode passar, por favor. A primeira etiologia que eu vou falar é da amiloidose. Ela é a mais comum entre as etiologias da cardiomiopatia restritiva e ela é caracterizada pela infiltração das fibrilas amiloides tanto no coração quanto nos rins e no sistema nervoso central. O diagnóstico padrão da amiloidose é a biópsia, onde a gente consegue observar a substância amiloide no miocárdio. Pode passar. O ecocardiograma também, ele é muito útil no diagnóstico. Nele, a gente vai observar as características gerais que eu citei anteriormente, que é a disfunção diastólica do tipo restritiva, uma grande dilatação dos átrios. Na imagem esquerda dá para ver que os átrios são bem dilatados. O volume ventricular, ele não está alterado, mas a espessura das paredes, tanto da parede ventricular quanto do septo, ela está aumentada. E na imagem direita, dá para ver que a parede ela tem um aspecto granuloso. E esse aspecto é justamente a substância amiloide que está depositada ali. Quando essa substância amiloide ela progride em direção às válvulas, acaba ocorrendo uma insuficiência das válvulas atrioventriculares, sendo a válvula mitral a mais atingida. Pode passar, por favor. O tratamento vai ser o tratamento convencional para insuficiência cardíaca e o uso de antiarrítmicos. Pode ser feito também o transplante das células hematopoéticas e quimioterapia. E o transplante cardíaco, ele pode ser feito, mas ele é raramente indicado, porque não adianta você realizar um transplante, sendo que existe substância amiloide em outros órgãos, como nos rins, por exemplo. Então, se você fizer o transplante, pode acontecer da substância
infiltrar novamente no coração. Outra etiologia muito frequente é a hemocromatose. Ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo de ferro, tanto no coração como no fígado, no pâncreas, na hipófise e na pele. Então, além dos sintomas cardíacos, o paciente vai apresentar sintomas extracardíacos também, como a hiperpigmentação da pele, cirrose hepática, diabetes mellitus e artrite. Pode passar. Na hemocromatose, o ecocardiograma ele vai ser inespecífico. Então, é mais viável você pedir uma ressonância magnética, solicitar uma ressonância magnética. Na ressonância, dá para ver que o músculo, o miocárdio, ele está um pouco mais escuro do que o habitual. E nas fases iniciais da doença, da hemocromatose, tanto o ventrículo quanto o átrio esquerdo, eles vão estar dilatados. E nas fases finais, vai haver diástole sistólica grave. Pode passar. Outro método diagnóstico da hemocromatose é a biópsia, que vai ser observado o depósito de ferro nos miócitos. Além do exame laboratorial também, que vai vir alterado com o aumento da ferritina sérica. O tratamento é o convencional para insuficiência cardíaca e antiarrítmicos. E você pode prescrever também flebotomias e os agentes quelantes de ferro para tentar diminuir essa quantidade de ferro excessiva que tem nos miócitos. Pode passar. A última etiologia que eu vou citar é a endomiocardiofibrose. Nela você vai ter presença de trombo ou tecido no endocárdio e no miocárdio. E as principais áreas dessa fibrose é na entrada, na via de entrada dos ventrículos, no ápice e no aparato valvar. A endomiocardiofibrose, quando você vai fazer o diagnóstico, você precisa fazer um diagnóstico diferencial com a pericardite constritiva, porque a pericardite constritiva, ela tem um tratamento diferente e ela tem um prognóstico melhor do que a endocardiomiofibose. Passa um slide, por favor. No ecocardiograma da endocardiomiofibose, as alterações vão ser no átrio, os átrios vão estar bem dilatados, igual na imagem do lado esquerdo, os dois átrios estão bem dilatados. E na parte de cima da imagem, dá para ver que tem ali um depósito fibroso que está obliterando o ápice do ventrículo. As setas estão indicando a fibrose. E além disso, também na imagem direita, dá para ver que há espessamento da parede inferior basal do ventrículo. E quando o trombo fibroso ele atinge os músculos papilares posteriores, acaba que acontece uma insuficiência das válvulas, porque o músculo papilar ele vai acabar tracionando as válvulas. E a principal válvula acometida também é a válvula mitral. Volta um slide, por favor. Na endomiocardiofibrose, como na maioria das vezes há uma insuficiência das válvulas atrioventriculares, o tratamento precisa, além do tratamento convencional para insuficiência cardíaca, é necessário uma plastia ou a troca valvar. E quando o paciente apresenta uma insuficiência cardíaca das classes funcionais 3 e 4, você já precisa realizar uma endocardectomia completa. E é só isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar.
Pessoal, alguém tem alguma dúvida?